São João tá chegando, fogos para tudo quanto é lado, e esse São João raiz pode ser questionado? Ou será que o Papo Júris vai ser cancelado hoje? Pra você que tem aquele pinche que só falta morrer quando ouve uma bombinha estourando na rua, esse episódio é pra você, então não sai daí. Muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes ao Papo Júris, seu podcast jurídico diferente. Eu sou Erickson Moraes e estou aqui virtualmente ladeado por meus queridíssimos amigos Bel Becker, Jéssica Cardoso e Jessinho, e estamos aí prestes à semana do São João. Na verdade, várias cidades do Brasil já iniciaram esse momento de folia, né? Oi, Bel, já tá a caráter, né? aliás, mais uma vez, a única que vem a caráter no Papo Júris no mês de junho, porque eu não sei o que acontece, a pessoa anda de preto no dia a dia e tá aqui, ó, a caráter hoje. Mas cadê o pessoal que gosta do São João, forró e tudo mais? Não vem? É o espírito junino que você termina incorporando e levando, né? Aí tá o segredo pra esse sentimento tá sempre presente em você. As festas já estão acontecendo pelo Brasil afora, diversas culturas são produzidas nesse momento. A gente pensa também que nesse período acontece muita movimentação da economia local de alguns estados, de algumas cidades, impulsiona o turismo, mas sempre tem as discussões em torno do São João. Isso que a gente vai trazer aqui hoje, de uma forma leve e descontraída, porque o Papo Júris é isso. E discussões relacionadas, e o foco que nós daremos aqui, embora existam várias discussões, sobretudo em alguns aspectos, em alguns pontos que não serão abordados aqui, por gente que não conhece a nossa cultura, né? Por gente que não conhece muitas vezes o Nordeste sequer, inclusive, e acaba tecendo críticas a alguns pontos do São João. Enfim, mas hoje o ponto que recebe crítica, não deixa de haver razão na crítica que recebe, é a respeito da proteção aos animais neste momento que acabam sofrendo. Eu mesmo tenho 2 gatos e nesse período os bichanos ficam malucos. Houve a bombinha lá, já se tocam embaixo do sofá e tudo mais. Há relatos de cães, por exemplo, principalmente dependendo da raça, que tiveram um piripaque, um ataque cardíaco por conta do susto e morreram. Eu tô aqui com minha canequinha do Projeto Tamar, ó. Vamos salvar as tartarugas. É uma pauta necessária porque a proteção aos animais está atrelada também à preservação do meio ambiente. Então, isso é algo que a gente precisa, né? É um direito fundamental, o meio ambiente ecologicamente saudável. É sobre o meio ambiente, então, que a gente vai se apegar. Bom, primeiro partindo do pressuposto de que todo mundo nas redes sociais compartilha, pelo amor de Deus, parem com os fogos nesse período do ano, assim como compartilham no final do ano, né, os fogos de fim de ano. Isso por quê? Porque a gente já tem tecnologia suficiente para fogos belíssimos, né, que não produzam ruído, estampido, que não produzam aquele som que realmente incomoda. Existe um projeto de lei, e eu acho que a gente já poderia inaugurar o podcast falando sobre esse projeto de lei, que é o PL 6881 de 2017, que começou a ser pautado apenas em 2019 e parou a tramitação dele em 2021, em que existe uma justificativa para tentar tirar esses fogos. Eles são lidos como fogos com estouros ou estampido ou poluição sonora. Seria uma lei que visaria alterar a lei de proteção ambiental, né, no caso, acrescentando essa proibição. E na justificativa do projeto de lei existe justamente a questão da causa animal. Muitos gatos passam a ser animais cardíacos nesse período, então a gente está falando de uma questão de saúde aqui animal. Muitos dos cachorros são engarguelados, né, são enforcados nesse período quando eles estão presos em coleira e eles tentam se debater. Além disso, o projeto de lei traz uma outra questão, que é a saúde de pessoas autistas. Isso que eu ia falar também. Então, que é não é só grande, a questão animal. E a gente precisa entender que meio ambiente não é só animal, não é só fauna, sabe? Não é só fauna e flora. A gente faz parte do meio ambiente. Então, realmente incomoda. Quantas e quantas pessoas não estão doentes em casa, precisando do seu descanso, e nesse período não tem paz de espírito. Então, vale a pena acompanhar a tramitação desse projeto de lei, ainda que vocês discordem, né, dessa possibilidade. Eu queria saber por que vocês discordariam de tirar o barulho dos fogos de artifício, vocês que não acham legal uma propositura como essa. Coloquem aqui nos comentários. E a gente percebe também que tem todo esse processo de evolução, né, da tecnologia, que se comunica também com a questão dos fogos. Por que não? É aquela situação, eu não tenho um incômodo, estou trazendo de forma hipotética em relação ao som, mas a pessoa que está próxima a mim tem, o animal do meu vizinho tem. Então a gente precisa buscar essa harmonia. Como é que a gente vai conseguir essa harmonia, né? Eu acho
acho que é preciso, de fato, que as empresas mudem essa perspectiva. Hoje, empresa também tem que seguir de acordo com o próprio interesse da comunidade. Se é um desejo da comunidade, se estudos mostram todas essas consequências negativas à vida animal, à vida humana, por que não mudar? A gente tem o nosso direito, as empresas têm também a livre iniciativa dela de vender seus produtos, os produtos precisam ser fiscalizados, né? Mas também não pode colocar um produto em circulação há anos e causa danos. Esses produtos causam danos. A gente não precisa mais um modelo arcaico no sentido de promover esse som exagerado, essa poluição que termina... Você ouve o estouro aqui em regiões bem mais distantes, termina recebendo esse impacto. Não é normalizar um ato desse, tem toda a questão da beleza. Eu acho assim, é a beleza ou é o som, como o Bel trouxe aí, que deve prevalecer, né? Nossas visões, as pessoas que conseguem enxergar, têm essa possibilidade de visualizar. Desculpa interromper a sua programação, mas neste momento nós estamos aqui para te pedir a sua atenção e sim, o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Papo Juriscast tem outros conteúdos como estes, descontraídos e mais leves até, falando sobre temática jurídica, dentre outras questões que envolvem o Brasil de hoje. Nós estamos também no Google Podcasts e no Spotify, e no Instagram é o @Papo Juriscast. A gente entra num embate, né? Porque os festejos juninos, para nós que somos nordestinos, têm um peso muito grande. Eu não conheço um nordestino que não goste do São João, que não tenha uma relação mínima que seja com São João, que não tenha uma memória afetiva, sabe? Soltando uma bombinha em frente a uma fogueira. Eu mesmo tenho muitas memórias de criança, né? Como diz o povo daqui da capital, no interior. Então, em frente à fogueira, soltando bomba, chuvinha, né, sei lá, tal. E o São João... né? Bomba de milho. Exato. Vinha tem cara que colocava a bomba debaixo da lata e saia correndo. Rapaz, eu colocava até em lugares piores a bomba, viu? O pessoal dizia que era de Giraia, enfim. Então, as manifestações... o São João, a festa de São João é uma manifestação cultural, como parte integrante da nossa cultura é constitucionalmente garantida. E, historicamente, as bombas fazem parte, os fogos de artifício fazem parte do São João. Há, de fato, essa necessidade evolutiva, né? É possível fazer fogos, fabricar fogos, de estalo sem estalo, fogos que não fazem zoada. Eu sou sensível, sobretudo, em relação às pessoas do espectro autista, mas também à causa animal. Mas como é que a gente equaliza isso? Eu não consigo, eu pelo menos não consigo, eu não tenho opinião formada. Eu não vou dizer, eu defendo aqui a causa animal, não sei o que lá, também não vou dizer que não defendo. Mas eu não consigo perceber a gostosura dos fogos de artifício no São João sem o estalo, sabe? Porque tem fogos que não são visuais. Por exemplo, os fogos de artifício, a queimada de fogos no fim de ano, na virada de ano, não tem problema porque são visuais, é um efeito visual, basicamente. Fogos de vista, eles chamam, fogos de vista. Fogos de vista. Fogos de vista. Por sinal também, menina, trouxe aí a questão dos fogos no final do ano. Salvador, no último Réveillon, trouxe essa proposta de trazer uma queima de fogos com menos impacto. Uhum. Eu moro relativamente um pouquinho distante da Arena de La Mercury, mas daqui de casa eu ouvi os estrondos. Principalmente, imagine as pessoas que moram no entorno. Eu moro pertíssimo. Você ouviu, Bel? Eu ouvi. Eu acho que também essa proposta, não sei, pode ter tido menos ruído, mas aconteceu ao ponto de uma distância de pelo menos uns 3 km, 4 eu ouvi de casa. Bom, eu preciso falar para vocês que eu tenho uma memória afetiva sobre o São João muito trágica, e isso me afastou completamente da festa e da cultura. Eu, aos 5 anos de idade, presenciei uma criança que devia ter 8, 9 ou 10 anos, que recebeu um morteiro daqueles fogos que vai no vácuo. Ela saiu correndo e o fogo de artifício foi atrás dela e pegou aqui, ó. Então, é importante a gente trazer meandros sobre a questão dos fogos, especialmente quando a gente fala de guerra de espadas, né? Que pode ser muito perigoso. Então, a gente não está falando só de uma questão de vamos comemorar, né? Tem gente que realmente leva a sério a luta, né? O jogo da luta nesse sentido. E não é fácil para quem vê uma pessoa queimada continuar comemorando, tá? Eu acho que existe até uma forçação de barra para que exista os fogos nesse sentido. Juro para vocês, eu vou ser cancelada aqui. Eu acho que há uma forçação de barra para
dizer, principalmente porque hoje as pessoas ficam comparando festas com festas. Acho que o povo nordestino tem muito que se orgulhar e não precisa ser sobre festas. A gente já questionou músicas aqui, a gente já questionou, e assim, a cultura do Nordeste é muito mais do que festa, é muito mais do que festa. Se a gente for colocar em pauta e fazer uma análise, então, por exemplo, na Espanha, né, a farra do boi na Espanha, se a gente fosse achar que as coisas que acontecem, que giram em torno do sofrimento de outras pessoas e animais, fosse a única coisa que a cultura pudesse oferecer, como, por exemplo, na Espanha, as coisas não evoluiriam, sabe? E a gente tem condições, por exemplo, você vai para a Espanha, você vai descobrir uma cultura riquíssima, é muito mais do que a farra do boi. Então, existem coisas assim que a gente precisa rever sim, e sem descreditar um povo, sem descreditar uma memória afetiva e sabendo que as coisas evoluem. Senão a gente vai utilizar aqueles argumentos conservadores de, olha, mas no meu tempo, homens não se beijavam, no meu tempo, mulheres não se beijavam na rua. Então, a gente nunca vai mudar a cultura, é isso? Então, fica aqui essa provocação de até que ponto a gente deve defender algo que já está prejudicando há muito tempo as pessoas, a convivência, o meio ambiente. Existe um impacto ambiental, inclusive, sobre grande parte dos fogos na natureza, e a gente precisa cuidar do que a gente está deixando aqui nesse planeta, da nossa convivência, do nosso bem-estar, porque cada dia mais nós estamos adoecendo. É sobre isso. Fica aqui a minha provocação. Eu me lembrei aqui que em algumas oportunidades o próprio STF já se manifestou em relação à constitucionalidade de algumas leis, né, que regulamentavam, por exemplo, esses festejos que terminam sendo a base de sofrimento animal e própria questão de entretenimento, se isso daí era cultura ou não, se havia limites ou não. O próprio STF também se manifestou em relação à utilização de animais nas práticas de religião de matriz africana. Isso também é uma expressão da religiosidade, da cultura, enfim. Eu acho que o que a gente precisa pensar é na seguinte concepção: os nossos direitos não são absolutos, né? A gente precisa fazer um sopesamento, no caso, um equilíbrio desses direitos, até onde a gente pode exercer esses direitos de modo a não violar o interesse de outra pessoa, o interesse da causa animal, e perceber que a gente vive num ecossistema que é totalmente interligado. A gente vive, a gente não vive sem a natureza vai continuar vivendo sempre, mas o pior de tudo é que a gente continua sempre intervindo, né? A gente tem a própria necessidade da gente, a vontade desenfreada, o que termina também vinculado ao próprio consumismo. O nosso padrão de consumo, a gente sempre cita aqui, né, que o nosso padrão de consumo neoliberal, ou neoliberaloide, como eu chamo carinhosamente, é muito degradante para o planeta, né, para toda a nossa biodiversidade. Nós não nutrimos uma relação afetiva até e equilibrada com a terra, né, com a natureza, e isso faz com que nós degrademos a única casa que nós temos para morar, né, pelo menos que se saiba até então. Interessante, Gessinho, você trouxe esses dois casos, por exemplo, o do STF, que julgou a respeito da vaquejada, né, em 2016 ou 2017, o STF declarou inconstitucional uma lei do Ceará que regulamentava a prática de vaquejada, né, justamente com base no sofrimento animal atrelado à proteção do meio ambiente. E logo em seguida, o Congresso editou uma emenda constitucional indicando a vaquejada como sendo patrimônio cultural. Não deixa de ser, é algo localizado, não tem em todo, não é generalizado no país, mas é um patrimônio cultural, né? Não deixa de ser. E aí veio o Congresso e deu esse revés, né, no STF. Estava para ser julgado agora, não sei se foi julgado agora em maio, eu acho que saiu de pauta a ação de inconstitucionalidade dessa emenda constitucional. Então, e eu só quero fazer uma observação. Como eu falei, esse é um ponto sobre o qual eu não tenho uma definição de pensamento ainda, mas nesse julgamento eu me lembro muito bem a que você se referiu sobre a utilização de animais, né, para práticas religiosas, né, o sacrifício animal para práticas religiosas, de religiões de matriz africana, chegou ao STF. Hoje, pessoal, como é que está? O STF chancelou, validou, disse, olha, é permitida a prática do sacrifício animal dentro das religiões de matriz africana, faz parte da cultura religiosa, mas eu me recordo da sustentação do doutor Édio Silva Júnior, se não me falha a memória. Ele começa a sustentação de uma forma toda brilhante, a sustentação dele, e ele vai em defesa, né, da utilização, ele representando entidades religiosas, e ele diz o seguinte, olha, eu vejo aqui que todos os senhores calçam sapatos de couro. Os senhores que estão aqui defendendo a não utilização de animais em rituais religiosos estão aqui calçando sapato de couro. Aí ele ainda usa uma expressão, ele fala assim, mas a galinha da macumba, essa não pode. Aí, assim como ele se refere também ao genocídio da população negra, né, que não gera a mesma comoção da perspectiva dele, eu acho que é a perspectiva real, inclusive, é como a galinha da macumba. Então, aparentemente,
obviamente, a gente precisa fazer cortes específicos, né? Porque nada é genérico e deve ser generalizado na vida. E, inclusive, essa questão animal, né? Então, vejam, o mesmo STF que proíbe a utilização de boi na vaquejada, autoriza a utilização de animais em rituais religiosos com sacrifício. A gente precisa colocar lupas específicas. A vaquejada, inclusive, os defensores da vaquejada dizem que o animal não sofre. Eu tenho minhas dúvidas aqui, né, a respeito Passando disso. por aquela situação de estresse, né? Total. Exato. O processo de emulação, acho que é emulação que chama, né, do animal no ritual religioso, eu creio que seja um processo indolor. Eu não conheço a respeito disso, mas é algo mais que precisa ter uma lupa específica, porque está associado, inclusive, o rechaçamento a essa prática está associada a uma outra prática que é do racismo religioso. Então, por isso que precisa colocar específica, né? É algo diferente da vaquejada, por exemplo. A vaquejada tem uma discussão que não está no mesmo patamar da discussão a respeito do uso de animais para sacrifícios religiosos. Exato. E assim, amigo, não tem ainda como a gente mandar e-mail para Exu para poder concretizar o pedido. Você está entendendo? Não existe um substituto tecnológico para essa prática religiosa. E tem muito essa questão do racismo religioso, do racismo mesmo, de ficar questionando isso. Eu acho que são 2 pesos, 2 medidas, entende? Tem de ser. Ainda mais que a gente sabe, você sempre comentar aqui da discriminação sistêmica, isso termina alcançando as pessoas ao julgarem e, consequentemente, vão tender a adotar uma posição no sentido de realmente proibir a própria manifestação da religiosidade considerada historicamente como algo não prestável, né? Algo negativado, que são as religiões de matriz africana. Aí, o que eu percebo, que a gente precisa, de fato, pautar nossa discussão no sentido de que vamos comemorar, mas vamos comemorar com consciência. Vamos comemorar sem atingir o direito da outra pessoa, sem atingir a própria dignidade animal. Quando a gente fala também em relação aos próprios animais, já houve esse avanço, no sentido até de considerar eles como sujeitos de direito, no sentido de proteção. Na Europa tem uma grande perspectiva mais avançada em relação aqui. Aqui na Bahia nós temos uma das maiores referências no mundo em relação à causa animal, que é o professor Heron Gordilho, da Universidade Federal da Bahia. E a gente sabe que hoje em dia tem todo um mercado voltado a essa proteção animal, a questão de fornecimento de uma estrutura mínima de dignidade desses animais. E a proteção precisa vir da gente também. A partir do momento que a gente adota uma postura no sentido de interferir no bem-estar do animal, a gente já também está praticando uma perversidade. Eu entendo a possibilidade da manifestação cultural, é importante. Isso daí que termina mostrando que a gente é único, né? Única nesse contexto de um Brasil diverso. Mas como a gente pode fazer isso de forma a fazer com que a proteção aconteça de fato, né? Não fique apenas no plano da cogitação para proteger o que a gente pode, enquanto cidadão, cidadã, que gosta da cultura brasileira, que vivencia o São João, possibilitar que essa prática seja realizada de modo menos invasivo, de menos causa impacto, né? Hoje em dia, eu confesso, já há anos eu não solto a bombinha. Hoje em dia, no meu São João, eu já me contento com um licorzinho de cachoeira. Tá vendo o licorzinho? Ai, que delícia, olha que delícia, o forrozinho. Erickson tava fazendo forró, coisa. Não foi, Erickson, que você tava dançando forró no ano passado, não tava fazendo aula de forró? Tá tentando, né? Mas sim, fazendo. E outra coisa, eu quero deixar aqui registrado o meu protesto. Minha gente, as manifestações culturais são de extrema importância, porque estão ligadas à nossa forma de ser enquanto sociedade, enquanto cidadãos, né? Enquanto produtores e promotores de conhecimento ancestral, inclusive. Logicamente que nem toda manifestação cultural está alinhada com aquilo que deve ser pregado e propagado por aí, do ponto de vista humanitário mesmo. Existem manifestações culturais que devem ser revisitadas, revistas, reformuladas, algumas até extirpadas, porque não se coadunam com um processo humanitário e de humanização. Mas a cultura, quando está longe disso, dessa coisa desumanizadora, quando ela é genuinamente a expressão de um povo, é uma das coisas mais lindas que existem. E nesse ponto, eu vou fazer aqui um desabafo, uma crítica, eu entendo como quiser. Parem de botar música sertaneja no nosso São João. Pelo amor de Deus. São João é forró, dentro com as suas variações. Parem. E aqui eu vou ser forçado, neste ponto, a concordar com Elba Ramalho. Ninguém chama artistas de forró para tocar em Barretos. Então, por que nós, aqui no Nordeste, temos que colocar uma grade praticamente cheia de artistas de outro gênero que não seja o forró? Nós deveríamos adotar leis que proibissem, nesse período da nossa manifestação cultural, que é nossa, estão invadindo a nossa cultura, estão roubando a nossa cultura, estão furtando a nossa cultura. Uma coisa é nós termos a receptividade por elementos de outras culturas do Brasil, mas é totalmente diferente a usurpação
usurpação daquilo que é nosso. Isso é inadmissível. E viva o São João, minha gente! A você que nos acompanhou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado. Um beijo junino em seu coração. Vamos beber licor, pular fogueira, amar, ser amado e deixar os fogos que fazem zoada pra lá, no passado. Né? Podemos Curtir com moderação. Curtir com moderação, ou nem tanto assim, mas com responsabilidade. Aproveite para nos seguir nas redes sociais. Estamos no Instagram, @PapoJurisCast. Estamos também no Google Podcast e no Spotify. Aqui no YouTube, ativa o sininho para receber as nossas notificações. Curte, comenta aqui, deixe sua sugestão, seu comentário e manda esse episódio para aquele seu sobrinho, aquele seu filho, aquele seu irmão, aquele que soltar aquela bomba mil que mata os cachorrinhos por aí, que assustam e põe em uma situação delicada pessoas do espectro autista. Vamos tentar transcender. A cultura deve ser respeitada, preservada, mas a cultura também é a expressão do tempo em que ocorre. E neste tempo, neste quadrante histórico, nós precisamos, se antes já, agora mais ainda, prezar e velar por pessoas e por seres que precisam ser prezados e velados. Um beijo e até o próximo. Beijo, galera. Viva São João e não é mentira! Olha a cobra! É brincadeira! Olha a chuva!